Bom dia a todos, aqui quem fala é o professor JJ e estamos aqui para mais uma aula de Ciência da Natureza 2. Recapitulando aí a aula passada, a gente começou a fazer uma revisão partindo das questões da hora do estudo da apostila de vocês, certo? Hoje a gente vai dar continuidade não exatamente com questões da apostila, da hora do estudo, e sim com algumas questões que caíram nas avaliações que vocês fizeram até o momento, bem como algumas questões similares, ou seja, algumas questões parecidas. E em cima dessas questões, a gente vai revisar alguns conceitos que irá cair na terceira avaliação, ok? Então, para não ficar algo extenso, vamos logo dar continuidade. A primeira questão que eu coloquei aqui para a gente trabalhar hoje, ela traz alguns conceitos sobre as características de uma onda, certo? Então, o enunciado diz o seguinte: os principais elementos de uma onda são denominados crista, vale, comprimento de onda e amplitude. Observe a imagem a seguir. Pronto. Nessa imagem é onde a gente vai caracterizar uma onda, certo? Bem como as suas características. Como viu no enunciado, a gente tem algo que chamamos de crista, algo que chamamos de vale, outra coisa é a amplitude e outro o comprimento de onda, certo? Então, em uma onda, certo? Uma determinada onda, ela vai ter todos esses componentes. Vai ter a crista, vale, comprimento de onda e a amplitude. Então, como é que eu posso caracterizar uma crista? Crista, como você pode ver, são esses pontos mais altos, que são denominados pontos de máximo. Então, aqui eu tenho uma crista, aqui eu tenho outra crista, aqui outra crista, aqui outra crista e assim por diante. E vale vai ser aquele ponto mais baixo, certo? Ou seja, que chamamos pontos de mínimo. Então, a gente vai ter aqui um vale, outro vale e assim por diante, ok? Pronto. Aqui você tem a amplitude. A amplitude ela é representada pela letra A, certo? E como é que eu posso denominar a amplitude? A amplitude é a metade da distância vertical. Como assim, professor, a distância vertical? Bom, imagine aqui uma linha vertical, certo? Você pode observar que a amplitude ela vai ser a metade do comprimento dessa linha vertical, que é a distância entre uma crista e um vale, certo? Tem aqui uma crista e um vale. Suponha que esse vale esteja aqui abaixo da crista, Eu só estou reposicionando ele. Por isso que a gente fala distância vertical, porque você tem que imaginar aqui uma linha vertical. Tipo essa aqui em azul, tem uma linha vertical aqui. Se aqui em cima é a crista e aqui é o vale, a amplitude vai ser a metade da distância de um vale até uma crista. Mas não é a distância aqui na diagonal, não. É você imaginar uma distância vertical, ok? Então, a amplitude é a distância vertical entre uma crista e um vale, ok? E o comprimento de onda, ele é denominado nessa imagem como sendo a distância entre duas cristas ou dois vales. Você fala, como assim, professor? Na imagem não está mostrando que ele está com uma distância de duas cristas, não, nem de dois vales. Bom, ele marcou aqui de uma forma diferente, mas a gente pode reavaliar essa forma, certo? Por quê? Imagina, sigam a seta aqui, tá certo? Se eu pegar esse pedaço aqui, cortar daqui para cá, cortar esse pedacinho aqui e colocar aqui na frente, vai vir até aqui, não vai? Ou seja, vai completar esse pedaço aqui. Então, eu posso afirmar que um comprimento de onda é a distância entre um vale e outro. Quando eu saio de um vale e chego no próximo, eu completo um comprimento de onda. Da mesma forma, eu posso levar em consideração, aliás, das cristas, Posso levar em consideração os vales. Se eu pegar, partir aqui, esse pedaço, certo? Para cá, e completar desse outro lado, a gente vai ter uma distância de 2 vales. Tipo assim, eu peguei esse pedaço aqui, coloquei aqui, certo?
Eu vou ter a distância entre dois vales. Da mesma forma aqui, eu posso partir esse pedacinho aqui, coloco para completar aqui. O comprimento de onda vai ser desse vale até o próximo vale, certo? Então, o comprimento de onda ele é caracterizado como a distância entre dois vales consecutivos ou duas cristas consecutivas, certo? Crista, ponto máximo, né, da onda, vale, os pontos mais baixos, amplitude é a metade da distância vertical entre uma crista e um vale, ok? Então vamos para a pergunta. De acordo com os elementos de uma onda mostrados na imagem acima, podemos definir que o comprimento de onda é, como a gente já citou, né? Comprimento de onda é a distância entre dois vales consecutivos ou duas cristas consecutivas, certo? Então, você iria marcar a opção, né, que está dizendo isso. A primeira opção diz que é a distância entre duas amplitudes. Isso aqui é falso, né? Uma amplitude, outra amplitude. Isso aqui não identifica um comprimento de onda. A distância entre um vale e uma crista é a mesma coisa, né? Também não indica o comprimento de onda. A distância entre uma crista e uma amplitude. Tenho aqui uma crista, aliás, aqui uma crista, e aqui uma amplitude. Também não caracteriza o comprimento de onda. A razão da distância entre duas cristas pela amplitude. Ou seja, a razão, se eu pegar aqui duas cristas e dividir pela amplitude. Se eu tenho aqui uma crista, outra crista e divido aqui pela amplitude, eu só vou ter uma metade, né, do comprimento de onda. Que a gente já citou, né, e falando novamente, comprimento de onda é a distância entre duas cristas ou dois vales, certo? Uma questão desse tipo, você marcaria essa última alternativa, ok? Então, só nessa questão, a gente trabalhou todas as características de uma onda. Crista, vale, amplitude e comprimento de onda, ok? Nessa questão, a gente vai trabalhar também algumas características da onda, certo? Para começar a explicar, a gente vai começar pelo enunciado, que diz o seguinte: onda sonora são ondas mecânicas que vibram em uma frequência de 20 a 20 mil Hz, sendo normalmente perceptível pelo ouvido humano. O som é a sensação que sentimos através da audição pela ação desse tipo de onda. Sobre as ondas sonoras, é correto afirmar que não se propagam. Ou seja, nesse tipo de questão, é interessante que você tome bastante cuidado. Cuidado em qual sentido? Bom, é correto afirmar que não se propagam, certo? A gente sabe que as ondas mecânicas, elas precisam de um meio material para se propagar. Então, você sabendo dessa afirmação, você vem para as alternativas e vai indicar aqueles que são meios materiais. Vácuo é um meio material? Não. O vácuo não é um meio material. Atmosfera? Sim. Água? Sim. Meios metálicos? Sim. Meios materiais? Já está dizendo que é um meio material. Então, sim também. Então, como a pergunta é correto afirmar que não se propagam? Ou seja, as ondas mecânicas elas não se propagam no vácuo. Nesse caso, você iria assinalar a alternativa que tem no vácuo, ok? Em relação aqui, o som é a sensação que sentimos através da audição pela ação desse tipo de onda. Aí eu coloquei a imagem de uma pessoa falando, né, emitindo sons. Então, isso significa que a fala é um tipo de som. Ou seja, vocês conseguem me ouvir porque eu estou emitindo sons. E vocês conseguem me ouvir através da audição. Ok? Então, com relação à questão, né, o som é uma onda mecânica que ele precisa de um meio material para se propagar. Como a pergunta é não se propaga, e uma onda mecânica não se propaga apenas no vácuo, ok? Outra questão, para a gente debater um pouco, também sobre o som, certo? Que diz o seguinte: o próprio ato de falar está relacionado com conceitos de acústica.
uma vez que a vibração das pregas vocais provoca uma perturbação no ar. É o que chamamos de ondas sonoras ou simplesmente som. Ou seja, o ato que eu estou efetuando, que é falar, eu estou emitindo ondas sonoras. Ou posso dizer simplesmente que eu estou emitindo som. Essa vibração das pregas é transmitida para o ar e faz as moléculas vibrarem ordenadamente, produzindo regiões de compressão e rarefação. Como vocês podem observar aqui na imagem, temos aqui a fonte emissora, né, que faz a vibração do som. Aqui temos as moléculas do ar. Essa vibração, né, ela vai fazer com que essas moléculas vibrem ordenadamente. Vai ter pontos em que a pressão vai ser maior, certo? E nesses pontos em que a pressão é maior, você percebe que as moléculas estão bem juntas umas das outras, certo? Com um pequeno espaço entre elas, mas muito próximas. Essa zona em que a pressão é maior é caracterizada como compressão. E a zona em que as moléculas estão mais afastadas, certo? Porém continuam vibrando ordenadamente, porém um espaço mais afastado, é chamado de rarefação, certo? Por isso já está dizendo aqui, ó, isto é, regiões de alta pressão e de baixa pressão. Então, as regiões de compressão estão relacionadas a uma alta pressão. E as regiões de rarefação, né, estão relacionadas a regiões com baixa pressão. Em relação ao som, é correto afirmar que, vejam só, né, já coloquei aqui o X marcando para vocês qual é a opção correta, certo? A primeira é incorreta porque ele diz que o som é uma onda eletromagnética que se propaga no vácuo. O som nem se propaga no vácuo, nem é uma onda eletromagnética. A segunda opção, o som é uma onda longitudinal que se propaga devido às vibrações do ar. Isso aqui está comprovado tanto na imagem, como já foi dito no próprio enunciado. Então, aqui é a resposta correta. O som é uma onda transversal que se propaga em qualquer lugar. Falso, porque ela não se propaga em qualquer lugar. Se fosse o caso, ela também se propagaria no vácuo. A próxima opção diz que o som é uma onda longitudinal. Sim, é uma onda longitudinal que se propaga devido às vibrações no vácuo. Ou seja, incorreto, porque ele não se propaga no vácuo. E a última, o som não pode ser considerado uma onda, certo? Isso aí está totalmente incorreto, porque o som é sim uma onda, ok? Outra questão que traz aqui alguns conceitos relacionados à acústica, né? Que é o conceito do eco, que está relacionado com o morcego que vocês já estão vendo aqui, tá bom? O enunciado dessa questão diz o seguinte: os morcegos utilizam a ecolocalização para se orientar ou localizar possíveis caças. Nesse processo, emitem ondas de ultrassom que são refletidas pelo ambiente e detectadas por ele. O tempo entre a emissão do ultrassom e sua reflexão permite que detectem a distância entre eles e um obstáculo ou uma presa. Considere um morcego parado, emitindo uma onda com velocidade de 360 metros por segundo. Isso, né, é a velocidade do som. Né, aproximadamente é a velocidade do som. E atinge um objeto parado a 252 metros. Qual o tempo que o morcego levou para detectar sua reflexão? Então, primeiramente, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que levar algumas ponderações. Por quê? Vamos primeiro, antes de responder a questão, vamos aqui para a imagem, certo? Temos aqui a imagem do morcego, do objeto, certo? E aqui a distância entre eles. Para o morcego perceber o objeto, saber a localização, ele vai emitir uma onda sonora. Então aqui, ó, essa parte vermelha é a onda emitida. Quando essa onda chega no objeto, né, ela vai ser refletida, que é o que caracterizamos como o eco. Que ela está aqui mais ou menos na cor verde, certo? Ou seja, essa onda ela vai ser refletida de volta para o morcego, certo? A distância, né, em que a onda emitida vai percorrer é a mesma distância que a onda refletida vai percorrer.
Da mesma forma, o tempo que vai levar para a onda emitida chegar ao objeto é o mesmo tempo que a onda refletida vai levar para chegar de volta ao morcego. Então, como eu tenho aqui distância e tenho velocidade, eu posso usar, para saber qual é o tempo, o conceito de velocidade média. Por isso que eu coloquei aqui, ó. Lembre que a velocidade é calculada pela variação do espaço dividido pela variação do tempo. Então, a gente vai ter, né, que descobrir a variação do tempo, ou seja, o tempo, né, qual o tempo que o morcego levou para detectar sua reflexão, ou seja, é o tempo que foi até o objeto e voltou. Nesse caso, eu tenho que descobrir o ΔT. Então, eu vou ter que deixar ele sozinho. Então, primeiro eu passo o ΔT para cá, tá dividindo, ele vem multiplicando, e o V que está multiplicando vai passar dividindo. Então, a gente vai ter essa nova expressão. ΔT é igual a ΔS dividido por ΔV. ΔS é o espaço, que é 252 metros, e V é a velocidade, que é 360 metros por segundo. Então, para saber quem é o ΔT, eu vou ter que dividir 252 por 360. Quando você efetuar essa divisão, você vai obter um resultado aí de 0,7 segundo. Isso, né, é a variação. Ele quer saber qual foi o tempo que levou para ir e para voltar. Nesse caso, como o tempo para ir e voltar é o mesmo, ou seja, 0,7 para ir e 0,7 para voltar, eu tenho que multiplicar 0,7 por 2, que vai dar aí um tempo de 1,4 segundos para detectar a localização do objeto. Ok? Ou seja, a opção correta aqui é 1,4. Que vocês têm que ter muita atenção no que a questão pergunta, porque também poderia ser 0,7, dependendo da pergunta. Vamos supor, se quiser saber qual a distância do morcego, aliás, qual o tempo apenas da onda emitida chegar até o objeto, seria apenas 0,7. Como ele quer saber o tempo, né, que o morcego leva para detectar, então é o tempo da onda emitida e da onda refletida juntos. Por isso que a gente multiplica por 2. Então, tenham muita atenção em situações desse tipo, ok? Dando continuidade, a gente agora vai falar das propriedades da onda, tá bom? Uma onda de propagação transversal tem um comprimento de onda igual ao dobro da sua amplitude. A variação da posição vertical entre um ponto de máximo e um ponto de mínimo da onda é igual a 0,8 metro. Sabendo que a onda demora 15 segundos para se deslocar por 3 comprimentos de onda. Observe a imagem e responda. Antes de você responder uma questão desse tipo, o que é que você tem que fazer? Tirar as informações que a questão vem trazendo para você. Primeira informação: o comprimento de onda é igual ao dobro da amplitude. Então, para eu saber o comprimento de onda, eu tenho que saber quem é a amplitude. Então, quem é a amplitude? A questão deu outra informação. A variação da posição vertical entre uma crista e um vale, né, que é o ponto de máximo e o ponto de mínimo, é igual a 0,8. Então, lembre, a amplitude é a metade dessa distância vertical. Se a distância todinha vertical, tipo assim, uma distância vertical aqui, é 0,8, a metade vai ser quanto? 0,4. Por isso já coloquei aqui. A amplitude é igual a 0,4. Outra informação que ele já deu, né, que foi logo no começo da questão, é que o comprimento de onda é igual ao dobro da amplitude. O dobro é multiplicar por 2. Se a amplitude é 0,4 metro, o comprimento de onda vai ser 2 vezes 0,4, que a gente vai ter um total aí de 0,8. Então, responda. Quais são, respectivamente, a frequência e a velocidade da onda? Primeira coisa, como é que eu calculo frequência? A frequência, né, ela vai ser o número de repetições de uma onda dividido pelo tempo que leva para percorrer esse número de repetições. Então, foi informado que a onda demora 15 segundos para se deslocar por 3 comprimentos de onda. Então,
né? O número de repetições vai ser quanto? 3. E o tempo, 15 segundos. Frequência é igual a razão entre o número de repetições e o tempo. Então, frequência vai ser 3 dividido por 15. Eu posso simplificar por 3, que vou ter um resultado de 1/5. E 1/5 é a mesma coisa que 0,2. A unidade de frequência é o Hertz. Então, a frequência vai ser 0,2 Hz. Então, a gente olha para cá, eu já posso eliminar as alternativas que não têm a frequência igual a 0,2 Hz. Então, eu posso ficar aqui com duas alternativas. E para saber qual é a correta, eu calculo a velocidade. Que a velocidade é calculada através do produto entre o comprimento de onda e a frequência. Ou seja, pego o comprimento de onda e multiplico pela frequência. E 0,8 vezes 0,2 é igual a 0,16. A unidade de velocidade, metros por segundo. Então, a alternativa correta aqui é a segunda, que diz exatamente que a frequência é 0,2 Hz e a velocidade 0,16 metros por segundo. Ok? E mais uma questão que diz o seguinte: um menino jogou uma pedra sobre as águas tranquilas de um lago. Algum tempo depois, uma folha de árvore, que se encontrava a certa distância do ponto onde houve a perturbação na água, passou a oscilar verticalmente. Sobre esse fenômeno, quanto à classificação, né? Qual a classificação quanto à natureza da onda? Em relação à natureza, ela pode ser mecânica ou eletromagnética. Nesse caso, a gente sabe que aqui é uma onda mecânica porque precisou de um meio material para se propagar. Então, você marcaria a alternativa que tem mecânica, ok? E para finalizar, mais uma questão com relação às propriedades das ondas, certo? Que diz o seguinte: na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 20 metros por segundo. Sabendo que a velocidade é calculada através do produto entre o comprimento de onda e a frequência, e que o período é o inverso da frequência, ou seja, período é 1 sobre frequência, qual o valor do período dessa onda? Então, vamos novamente para as informações. A imagem, você vê que o comprimento de onda é essa distância aqui, ó, não é? De uma crista até outra crista. E esses pedacinhos aqui, eles são todos iguais à distância. E a distância de um para outro é de 20 centímetros. Como eu tenho 4 espaços, eu vou ter 4 vezes 20, que vai me dar um total aí de 80 centímetros. E 80 centímetros é igual a 0,8 metro. Então, o comprimento dessa onda é 0,8. Então, eu tenho duas informações. O valor do comprimento de onda, que é 0,8, o valor da velocidade. Se eu tenho a velocidade e tenho um comprimento de onda, eu posso descobrir a frequência. Para isso, é só isolar a frequência. Então, o comprimento de onda que multiplica a frequência vai passar para o outro lado. Como ele está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ter 20 metros por segundo dividido por 0,8. Então, quando eu fizer essa divisão, eu vou ter o valor da minha frequência. Você pode calcular que 20 dividido por 0,8 é igual a 25. A unidade de frequência é o Hertz. Na questão, quer saber o período. E também já informou que o período é o inverso da frequência. O inverso de 25 vai ser 1 sobre 25. E 1 dividido por 25 vai dar um resultado aí de 0,04 segundos. Ok? Que você marcaria a primeira alternativa. Ok? Então, pessoal, basicamente é isso, certo? A gente vai finalizar por aqui. Estudem em casa, fiquem em paz e se cuidem, tá bom? Tchau, tchau.